Fala galera, estamos de volta aqui com mais uma aula de física com o professor Rodrigo Lopes. Na aula de hoje eu estarei trazendo um breve resumo dos primeiros conceitos de cinemática. Vamos aqui para a nossa aula. Nós vamos estar vendo hoje o que é um ponto material e um corpo extenso, quando nós podemos dizer que um móvel está em repouso ou em movimento, o que é a posição, a trajetória, deslocamento escalar e distância percorrida. Vamos para a nossa aula. De início, nós temos aqui dois conceitos bem importantes quando se fala da dimensão de um móvel. Quais são esses? O que é ponto material, quando um móvel é considerado ponto material e quando ele é considerado um corpo extenso. Ponto material. Um móvel vai ser considerado um ponto material quando as dimensões do objeto, né, desse móvel, é pequena se comparado ao local onde ocorre o movimento. E ele vai ser considerado um corpo extenso quando suas dimensões forem consideráveis se comparado ao local onde ocorre o movimento. Vamos observar esse exemplo aqui. Observem, esse carro aqui, esse carro vermelho, ele vai estacionar aqui nessa vaga. Estão observando? Essa vaga ela é exatamente do mesmo tamanho desse carro. Observem que ele vai ficar aqui justo, né? Ou seja, o local aqui onde ele vai estacionar é muito quase do mesmo tamanho do carro. Quando nós temos isso, nós dizemos o seguinte, que esse carro ele está sendo considerado o quê? Um corpo extenso. Porque suas dimensões são quase do mesmo tamanho aqui, ou são parecidas com o local que ele vai estacionar. Agora pense o seguinte, vamos supor que esse mesmo carro, ele esteja em uma rodovia, vou desenhar aqui só a rodovia, né? Aqui é a rodovia que esse carro está, e essa rodovia, ela liga duas cidades, e essas cidades, elas estão distantes uma da outra 400 quilômetros. Se eu pegar e visualizar todos esses 400 quilômetros, esse carro ele vai representar apenas um pequeno ponto nessa extensão. Nesse caso, esse carro seria um ponto material. Observe que esse mesmo carro, quando eu comparo ele com essa vaga aqui para estacionar, eu considero ele o corpo extenso. Por quê? Porque o tamanho do carro e o tamanho da vaga do estacionamento são bem parecidos. Já quando eu considero esse carro percorrendo 400 quilômetros, os tamanhos, as dimensões do carro e do local onde ele está percorrendo são bem distantes. Um é bem maior do que o carro. Logo, nesse caso, ele é considerado ponto material. Vamos aqui, a partir da ideia de referencial, entender quando um corpo vai estar em movimento e quando ele vai estar em repouso. Primeiro, o que vai ser o referencial? Ele é um corpo ou um conjunto de corpos em relação ao qual definidas as posições de outros corpos. Vamos entender o que é isso. Um móvel ele vai estar em movimento ou um ponto material ele está em movimento em relação a um referencial quando sua posição varia com o tempo em relação a esse referencial. Observe, sempre para nós determinarmos se um corpo está em repouso ou em movimento, nós temos que se perguntar o seguinte: qual é o meu referencial? Quando é que ele vai estar em repouso? Quando, em relação a um referencial, a sua posição não varia. Observe, quando a posição varia em relação ao referencial, quando ela muda, ele está em movimento. Quando ela não muda, ele está em repouso. Vamos ver isso aqui no exemplo. Vamos observar aqui essa cena. Esse ônibus, observe, nessa representação, ele está se deslocando aqui nessa direção. Estão observando? Aqui eu tenho um motorista, está dando a ideia de deslocamento. Vamos imaginar o seguinte, esse homem, ele está aqui sentado. Ó. Aqui, vamos chamar ele aqui, ele é o seu José. Pronto.
O José, ele está observando aqui essas duas pessoas na janela do ônibus. Lembrando que o ônibus está se deslocando. Aí eu pergunto, vamos chamar esse cara aqui de seu Miguel. Aí eu pergunto, o Miguel está em repouso ou o Miguel está em movimento? O que é que vocês acham? Para nós dizermos se o Miguel está em repouso ou se ele está em movimento, eu preciso de quê? Eu preciso de um ponto de referência ou de um referencial. Vamos pensar o seguinte, se o José for o ponto de referência, vamos colocar aqui, o José é nossa referência. Com o passar do tempo, o Miguel vai estar se movimentando em relação ao José. Observem, se o ônibus está se deslocando, como é que o José vai ver o Miguel? Vai ver ele passando até não dá mais para ele ver. Ou seja, em relação ao José, o Miguel está em movimento. Em relação a quem? Ao José, ok? E se nós pegarmos bem aqui essa outra passageira, que eu vou chamar de Maria, o Miguel vai estar em repouso ou vai estar em movimento? Observe, o ônibus está se deslocando. Com o passar do tempo, se nenhum dos dois descer do ônibus, será que o Miguel vai se afastar ou vai se aproximar mais de Maria se eles não se levantarem da poltrona? Não vai acontecer isso. Os dois vão permanecer com a mesma distância até eles chegarem aonde eles querem. Então, em relação a Maria, o Miguel está em repouso. Observem, o Miguel ele está em repouso em relação a Maria e ele está em movimento em relação ao José. Observem que essa mesma pessoa ela vai estar em repouso ou em movimento dependendo de quê? Do ponto de referência. E o que vem a ser a posição? A posição de um ponto material é conhecer onde ele está, ou seja, é a sua localização em uma trajetória. Vamos observar aqui. Ó. Esse carro ele está passando onde? De frente à placa quilômetro 35, ou seja, a posição dele ou o espaço é o quilômetro 35. Esse quilômetro 35, ele significa o quê? Que ele está a 35 quilômetros desde o ponto zero. Dando continuidade, nós temos a variação de espaço. O que seria? É o espaço que distancia a posição final de um móvel de sua posição inicial em linha reta. O cálculo dessa grandeza é dada por ΔS. ΔS pode ser chamado de variação de espaço ou deslocamento escalar. Okay? Na maioria das questões, vai vir deslocamento escalar. S final é o espaço final e S inicial é o espaço inicial. Logo, como é que nós vamos determinar o ΔS? É espaço final menos o espaço inicial. O que seria esse espaço final? Vai ser aquela última posição ou último espaço ocupado pelo móvel. E o que é o inicial? É de onde se iniciou a trajetória, ok? Então, ΔS, variação de espaço, ou deslocamento escalar, como é que calcula? Espaço final menos o espaço inicial. Lembrando, esse espaço, ele pode ser dado em quilômetro ou em metro, são os mais comuns. Poderia vir em centímetro, em decímetro, mas o mais comum são quilômetro e metro. E o tempo? O intervalo de tempo ele é definido como a duração de um fenômeno. O cálculo dessa grandeza é ΔT é igual T final menos o T inicial. Observem que é bem parecido. ΔT é a variação do tempo ou o intervalo de tempo. T final é o tempo final e T inicial é o tempo
inicial. Esses tempos, eles podem ser dados em horas, e é mais comum ele aparecer em horas ou segundos. Poderia ser minuto, mas é mais comum horas e segundos. Lembrando, tempo inicial é aonde iniciou a trajetória, tempo final é onde finalizou. Observem que são parecidos. Final menos inicial, sempre nessa ordem. Vamos observar aqui. Determine o intervalo de tempo. Se é um intervalo de tempo, eu já sei que é ΔT é igual T final menos o T inicial. Lembrem-se sempre, é sempre final menos inicial. Um motociclista, ele partiu de uma cidade, observem, ele iniciou o percurso às 8 horas e chegou a outra cidade, que horas? Às 12 horas. Observem que aqui foi onde ele finalizou. Logo, 8 horas vai ser quem? O inicial ou o final? 8 horas vai ser o tempo inicial. E 12 horas vai ser o tempo final. Calculando, temos ΔT vai ser igual. Qual foi o tempo final? 12 menos quem foi o inicial? 8. ΔT vai ser igual 12 menos 8, 4. Se o tempo estão em horas, o intervalo de tempo foi 4 horas. Vamos para a questão 2. Um móvel, ele partiu do quilômetro 50 e foi até o quilômetro 60. Observem, ele estava aqui no 50, foi até onde? Até o 60. Calcule a variação de espaço desse móvel, ou seja, vamos determinar a delta S. Ainda estão lembrados? Como é que a gente determina? Sempre é espaço final menos o espaço inicial. Vamos indicar aqui quem é o inicial, gente. De qual foi o espaço que ele partiu? Ele partiu do 50. Se ele partiu do 50, aqui é o inicial. Se ele foi até o 60, aqui é o final. Substituindo, nós temos espaço final 60 menos espaço inicial 50. Quem vai ser o ΔS? 60 menos 50, eu tenho 10. Se os dois estão em quilômetro, logo, eu vou dizer que a variação de espaço desse imóvel foi 10 quilômetros. Nós temos agora aqui um exemplozinho com imagem, que é bem interessante. Um automóvel, ele partiu da cidade A, que fica no quilômetro 100, às 10 horas, e chegou na cidade B, que fica no quilômetro 300 da mesma rodovia, às 12 horas. Observem que ele se deslocou aqui até a cidade B. Vamos resolver essa questão. Lembrando, o móvel, né, esse automóvel, ele partiu da cidade A, fica no quilômetro 100, às 10 horas. E chegou à cidade B, que fica no quilômetro 300, às 12 horas. Observem, 10 horas está relacionado com quem? 100 horas está relacionado com o tempo. 12 horas vai ser também tempo. Qual vai ser o inicial? O tempo inicial é de onde ele partiu, foi 10 horas. E 12 horas é o tempo final. Estão observando? Nós estamos organizando nossos dados. Beleza. Se ele partiu 10 horas é o tempo inicial. 10 horas, ele saiu do quilômetro 100. Esse quilômetro 100 é a minha posição, é o meu espaço. Aí eu já posso até pensar, ó, se ele saiu do quilômetro 100, o quilômetro 100 é o espaço inicial. E o quilômetro 300 é o espaço final. Observem, depois que identificamos esses dados, fica bem simples de resolver. A letra A, ela pede o seguinte: calcule o valor do deslocamento escalar. Lembrando, gente, deslocamento escalar é o mesmo que
variação da posição. Como é que a gente determina isso? ΔS vai ser igual espaço final, vou colocar apenas SF, ok? Menos o espaço inicial. ΔS vai ser igual. Quem é o espaço final, gente, que nós já determinamos? É o 300. Menos, quem é o espaço inicial? É o 100. O valor do ΔS vai ser igual. 300 menos 100, eu tenho 200. 200, se está aqui em quilômetro, o ΔS também é em quilômetro, ok? Logo, eu posso dizer que o deslocamento escalar desse automóvel foi 200 quilômetros, a partir dos dados que eu tenho aqui na questão. Letra B, nós vamos determinar um intervalo de tempo, bem simples também. Sempre é tempo final menos o tempo inicial. Para não colocar a palavra toda, eu estou colocando TF menos TI, mas é a mesma coisa, tempo final menos o tempo inicial. Qual foi o tempo final? Ah, professor, o tempo final foi lá onde ele finalizou, foi 12 horas. Muito bem. Menos, quem é o tempo inicial? Foi onde ele começou, 10 horas. Isso mesmo. Logo, ΔT vai ser igual, vou colocar aqui do lado. 12 menos 10, eu tenho 2 horas. Ou seja, o intervalo de tempo desse automóvel, né, para ir entre essas duas cidades, foi de 2 horas. Foi o que a gente viu nessa aula. Quando é ponto material e corpo extenso, quando um objeto está em repouso ou em movimento. Vimos o que é posição, trajetória, deslocamento escalar e distância percorrida. Por hoje era só isso. Nos vemos na próxima aula. Até lá!